palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24, que diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Jesus está sendo um pouco duro com as palavras, mas há uma necessidade para aqueles que estão caminhando com ele. Jesus estabelece alguns princípios e precisamente esses princípios são para os discípulos. E Jesus vai dizer: se vocês querem caminhar comigo, se vocês querem me seguir, vocês precisam carregar a sua cruz, renunciar a si mesmo e vir após mim. Você precisa entender que esses princípios que Jesus colocou para os discípulos, eles também estão estabelecidos para a nossa vida. Jesus deixou registrado para nós que somos discípulos dele e que devemos seguir pelo mesmo caminho que ele estabeleceu para os seus 12 discípulos. Se eu e você desejamos caminhar com Jesus, se relacionar com Jesus, nós precisamos seguir esses princípios que o próprio Cristo estabeleceu. Primeiro, ele diz: vir após mim. Ou seja, ele está dizendo para os discípulos o seguinte: o mesmo caminho que eu vou fazer, vocês também vão fazer. Vocês vão precisar seguir os meus passos, sabe? Vocês vão precisar caminhar os meus passos. Vocês vão precisar olhar para mim como referência e seguir o mesmo caminho. O mesmo caminho da cruz, o mesmo caminho da renúncia, o mesmo caminho do processo, o mesmo caminho que eu vou passar, os meus discípulos também vão passar. E a gente precisa aprender isso com Cristo, porque andar com Jesus não é satisfazer as nossas vontades. Andar com Jesus não é satisfazer o nosso ego. Andar com Jesus não é uma vida de satisfação pessoal. Andar com Jesus é seguir o mesmo caminho que Jesus andou. É trilhar os mesmos passos que Jesus trilhou. É se envolver com os princípios que ele estabeleceu na terra para que a gente conseguisse alcançar a eternidade. Portanto, se eu desejo caminhar com Jesus, eu preciso andar o mesmo caminho que Jesus andou. Tudo que Jesus fez, tudo que ele abriu mão, tudo que ele ensinou, eu preciso seguir esse caminho para alcançar a eternidade que o próprio Jesus estabeleceu para nós. Então não tem como você se encontrar com Jesus andando em caminhos que te distanciam dele. Não tem como você dizer que está seguindo a Jesus se você está andando em caminhos que estão te distanciando, caminhos que te afastam dele, caminhos que desviam a tua fé, caminhos que te levam para longe de Deus, caminhos, sabe, que cada vez mais estão afundando você em lugares longínquos, muito longe do propósito do céu. Se você deseja uma vida com Cristo, você precisa andar o mesmo caminho que Jesus andou. Pastor, isso vai ser fácil? Não, isso não vai ser fácil. Porque em seguida o próprio Jesus diz para que nós venhamos renunciar a nós mesmos. Isso aqui é evangelho, gente. Isso aqui é Jesus ensinando para os discípulos o caminho da salvação. Vocês precisam seguir os meus passos e renunciar a si mesmo. Talvez eu estou falando para você um tipo de mensagem que você não vai estar muito acostumado a ouvir por aí. Você vai ouvir muitas mensagens que geram apenas satisfação no teu ego, que simplesmente fazem bem para a tua alma. Aí quando você para ouvir o evangelho de Jesus, que Jesus estabeleceu para os discípulos, um dos princípios que ele deixou muito claro foi esse:
renunciar a si mesmo. Então a gente precisa guardar essa palavra no coração nessa manhã e entender que evangelho é renúncia. Evangelho sempre vai ser renúncia. Seja você de uma visão liberal, seja você de uma visão conservadora, seja você de uma outra teologia, de uma teologia mais aberta, uma teologia mais fechada, independente do tipo de visão que você possa interpretar, não tem como mudar aquilo que Jesus escreveu, quando ele deixa muito claro para nós que evangelho é renúncia. Por isso que ele disse aos seus discípulos, renuncie-se a si mesmo. Ele está mostrando e deixando claro para os discípulos, se vocês querem seguir o mesmo caminho, se vocês querem eternidade, se vocês querem salvação, se vocês querem viverem as manifestações que eu fiz, vocês precisam seguir o meu caminho e renunciar a si mesmo. Por quê? Porque se eu quero andar com Cristo, eu preciso renunciar. Não tem como viver uma vida com Cristo sem renunciar às coisas que a minha carne tem vontade de fazer. Sabe? Andar com Jesus é renunciar a mim mesmo. Por quê? Porque muitas das vezes a minha carne vai ter vontade de fazer coisas que o Evangelho vai me ensinar o contrário. Muitas das vezes a minha carne vai ter impulso para tomar certas decisões que o Evangelho vai dizer, não tem como, você nasceu de novo. Você foi transformado pela palavra. Você já tem um conhecimento da verdade. Você já entendeu o que é certo. Não tem como você viver na mentira. Entende? Então o evangelho continua e sempre vai ser renúncia. Evangelho é renúncia. Não existe facilidade em você viver o evangelho de Jesus. E por que eu digo que não existe facilidade em viver o evangelho? Porque o evangelho de Jesus ele vai confrontar o nosso coração. O Evangelho de Jesus ele vai confrontar a minha mente. O Evangelho de Jesus vai confrontar a minha alma. O Evangelho de Jesus vai confrontar a maneira como eu fui criado, a minha educação, os meus valores. O Evangelho de Jesus vai tirar os valores que eu aprendi dessa natureza adâmica, que por mais que o meu pai e a minha mãe tenham sido pessoas maravilhosas, mas são pecadores. E que me ensinaram valores segundo os princípios dele e que não necessariamente são os princípios de Jesus. Aí quando eu aprendo a palavra, o Evangelho me confronta. O Evangelho me ensina a dar outra face, o Evangelho me ensina a perdoar quem me faz mal, o Evangelho me ensina a estender a mão ao próximo, o Evangelho me ensina a pensar no outro, porque muitas das vezes a gente vive em um mundo onde só pensa em si mesmo, onde só pensa nos seus desejos, nos seus sonhos, e a gente não se preocupa com o próximo. Aí você vai perceber o Evangelho me ensinando a renunciar. Renunciar os meus impulsos, renunciar a minha vontade carnal, renunciar essa natureza que tenta me dominar, que é a natureza adâmica, corruptível, pecaminosa, que está dentro de nós, sabe? Por isso, se eu quero andar com Cristo, eu preciso ter uma vida de renúncia. É muito diferente de qualquer outra coisa que você vê lá fora, sabe? Se eu quero andar com Jesus e conquistar algumas coisas que Jesus delegou para mim, ou instituiu para mim na cruz, eu preciso entender que eu não vou viver pela minha vontade, mas vou viver pela vontade de Cristo. Por isso que Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque ele entendeu o Evangelho, que o Evangelho é renúncia. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, renuncie às suas vontades, renuncie o teu eu. Terceiro, e tome sobre si a sua cruz. Tome a sua cruz. Você vai carregar também a cruz. Olha que Jesus já está falando aqui de coisas que lá na frente ele vai passar. Porque Jesus ainda não foi crucificado aqui no texto. Ainda vai acontecer o processo de crucificação. Mas Jesus já está ensinando para os discípulos, olha, vocês vão passar pelo mesmo caminho que eu estou passando e vocês vão precisar também levar a sua cruz.
E Jesus é tão coerente com as suas palavras que ele não só ensina, como ele vai praticar aquilo que ele ensinou. Ele vai cumprir aquilo que ele falou. Ele vai carregar a sua cruz, ele vai ir adiante. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas o resultado que Jesus traz para nós na cruz alcança toda a humanidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se eu desejo andar com Jesus, eu carrego a cruz. Eu preciso entender os valores da cruz, os valores que Jesus mostrou para nós no Calvário. Eu preciso seguir adiante e levar a minha cruz. O Evangelho tem cruz, sabe? Não é viver pelos valores desse sistema do mundo, mas é viver pelos valores de Cristo. E por causa disso, eu carrego a minha cruz. Eu levo esse processo, eu caminho nesse processo, eu entendo que tem um propósito essa cruz, então eu sigo adiante. Porque o próprio Jesus diz, carrega a sua cruz e vem. Carrega a sua cruz e siga-me. Sabe, continua. Você vai pegar a sua cruz e vai seguir adiante. Você vai renunciar a algumas coisas, no começo vai ser difícil, mas você vai continuar. Por que eu digo que no começo é difícil? Porque realmente a renúncia, logo no início, ela confronta muito a nossa maneira de viver. Mas lá na frente, quando você começa a andar com Jesus, você encontra prazer em renunciar a certas coisas para não perder o relacionamento que você conquistou com Deus e com o Espírito Santo. De modo que você vai ver Paulo lá na frente dizer, pelo que tenho prazer nas perseguições. Não é isso que Paulo fala? Pelo que tenho prazer nas circunstâncias, nas perseguições, nas difamações. É Paulo dizendo, eu tenho prazer de ser caluniado pelo nome de Jesus. Eu entendi o que é renúncia, eu entendi o que é evangelho, sabe? Então, a gente precisa carregar a nossa cruz e seguir adiante. Segue Jesus, caminha com Jesus, vai seguindo. No caminho você vai encontrar dificuldade, no caminho você vai encontrar processo, no caminho você vai ser confrontado, mas lá na frente você vai perceber que tudo isso valeu a pena para a tua vida. Você recebe essa palavra? Deus está falando com você? Então coloca aqui nos comentários. Escreve aí alguma coisa que você aprendeu dessa palavra, alguma coisa que você entendeu dessa mensagem, não sei. Coloca aqui, eu vou levar a minha cruz, eu vou carregar a minha cruz, eu vou caminhar com Jesus, eu vou renunciar. Evangelho é renúncia, não sei, alguma coisa que mostra o quanto você entendeu essa palavra, porque verdadeiramente se nós queremos caminhar com Cristo, nós precisamos carregar a cruz, renunciar a si mesmo e seguir adiante, e seguir a Jesus, ser constante, permanecer debaixo de processo, debaixo de renúncia, debaixo de luta. Você está debaixo de pedrada, mas você entendeu que Jesus é o caminho de salvação, então você não para. E pode ter certeza que por mais que algumas coisas hoje podem até se tornar um pouco amargas, um pouco difíceis de praticar, lá na frente, quando você deseja caminhar ou trilhar o caminho da obediência, você percebe os frutos que isso vai gerar sobre a sua vida. No começo pode ser amargo, mas depois é prazeroso, é doce, sabe? É como a própria Bíblia fala sobre a correção, que de início ela é dura, ela é amarga, mas depois quando ela desce, ela gera coisas boas dentro de você, ela se torna mel, se torna doce, sabe? Então, que nós venhamos procurar andar no caminho da cruz. Pai, obrigado pela Tua palavra. Palavra essa que nos direciona, palavra essa que nos ensina. Eu tenho certeza que muitas pessoas ouviram a Tua palavra e estão saindo desse vídeo aqui com uma direção de andar contigo, de carregar a sua cruz, de renunciar a si mesmo. Por isso eu oro pedindo a Tua bênção, que o Senhor venha dar um dia extraordinário a essa pessoa e que a Tua palavra se cumpra sobre a sua casa, sobre a sua família, todos os dias. Eu abençoo o lar dessa pessoa, declarando um novo tempo para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo.
Deus falou com você, recebeu a palavra, sentiu que a palavra não é uma palavra que você costuma ouvir muito, mas é uma palavra confrontante de transformação para a sua vida. Coloque ela em prática que muita coisa na sua vida vai mudar. Você concorda comigo que tem mais pessoas que precisam ouvir essa palavra? Então faz o seguinte, clica nessa setinha que está aqui embaixo no YouTube, compartilha com um amigo, com um primo, com um colega, manda no WhatsApp, no Facebook. Esses dias a gente ouviu o testemunho de pessoas que se converteram através de um vídeo do YouTube que foi compartilhado. Você está vendo a importância de você me ajudar a pregar a palavra? Então eu prego e você compartilha dessa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, beleza? Se você quiser se tornar um membro desse canal, quiser ser um colaborador do meu ministério, aqui embaixo tem um botão azul chamado Seja Membro. Clique nele e você vai se tornar um membro desse canal, você vai ser um colaborador e vai nos ajudar a continuar a propagar a palavra do Senhor aqui na internet. Ah, pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente no seu ministério. O Mente Paz tem sido muito bom, esses devocionais têm edificado muito a minha vida. Eu queria muito que esse projeto continuasse e expandisse para que mais pessoas fossem abençoadas. Como é que eu faço para estar semeando na sua vida? Aqui do lado tem o nosso número Pix, como também tem a nossa chave Pix. Qualquer uma dessas formas aqui, ou seja o QR Code, ou seja o número da chave, você pode estar acessando para estar fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração. E não esqueça dessa palavra. Se nós queremos andarmos com Cristo, nós devemos carregar a cruz, seguir o caminho de Jesus, segui-lo por onde ele passar, renunciar a si mesmo. Porque evangelho é isso, gente. Evangelho é renúncia. Não deixa com que algumas coisas que você está ouvindo aí fora, tem muita coisa que está sendo ensinado até na internet, muita coisa que é mentira, sabe? Um evangelho mentiroso. As pessoas estão pregando um evangelho de facilidade, quando na verdade não existe tanta facilidade assim no evangelho. Existe uma porta que é estreita e que nós temos que passar para encontrar a salvação. Mas eu digo para você que isso vale a pena, porque no final de tudo tem coroa de salvação e de eternidade para a nossa vida. Deus te abençoe. Até amanhã.